Uma mulher negra, CEO de uma gigante de tecnologia, está prestes a fechar o maior negócio de sua vida, uma fusão de R$500 milhão. Mas ao passar um fim de semana na mansão da família tradicional e branca de seus futuros sócios, ela descobre que o preço do acordo pode ser sua própria dignidade. Eles a subestimaram, a insultaram veladamente e tentaram colocá-la em seu devido lugar. A decisão que ela toma em seguida não apenas choca o mercado, mas envia uma mensagem poderosa que ecoa muito além das salas de reunião. Prepare-se para uma história de poder, preconceito e a coragem de dizer não. O céu sobre a região serrana do Rio de Janeiro estava pesado e cinzento, como se o clima hesitasse em abençoar o que aquele fim de semana prometia. Um sedã de luxo preto subia lentamente pelo caminho de pedras da propriedade da família Alcântara. Era o tipo de lugar que não apenas sussurrava riqueza, mas a gritava em cada coluna neoclássica e em cada palmeira imperial meticulosamente alinhada. Dentro do veículo, Amanda Lima, fundadora e CEO da Nexus AI, ajustava o colarinho de seu blazer de linho. Aos 41 anos, nascida e criada na Baixada Fluminense, órfã de mãe desde cedo, Amanda havia construído um império com linhas de código, resiliência e incontáveis noites em claro. Agora, ela estava ali, em Petrópolis, para finalizar um negócio que prometia redefinir o futuro da inteligência artificial no Brasil. "Senhora", disse o motorista, saindo para abrir a porta. "Chegamos." Ela assentiu mais para si mesma do que para ele e saiu do carro. A mansão era imensa, mas tinha um ar frio, quase estéril. Pedra branca, vidro e aço por todos os lados. Parecia mais um museu de arte moderna do que um lar. Antes que Amanda pudesse tocar a campainha, a porta de madeira maciça se abriu. Um homem alto, de cabelo prateado e um sorriso que parecia ter sido desenhado por um profissional de marketing, a aguardava. "Amanda, que prazer!" exclamou Roberto Alcântara, abrindo os braços num gesto expansivo que não parecia genuíno. Ela estendeu a mão firme. "Prazer em conhecê-lo pessoalmente, senhor Alcântara. Por favor, me chame de Roberto. Agora somos praticamente sócios." Ela sorriu com cortesia, mas a análise já estava feita. Eles não eram iguais. Aos olhos de Roberto, a família Alcântara representava o dinheiro velho, a tradição do café e da indústria que agora tentava desesperadamente se manter relevante, engolindo a inovação que não conseguia criar. Atrás dele, sua esposa, Beatriz, usando um conjunto de seda que parecia valer mais que todo o guarda-roupa de Amanda, mantinha uma expressão cuidadosamente amigável, mas seus olhos eram frios e avaliadores. "Bem-vinda à nossa casa", disse Beatriz. "Espero que o voo do Rio tenha sido tranquilo." "Foi, obrigada", respondeu Amanda entrando. O cheiro de lavanda e de móveis encerados pairava no ar. Uma funcionária de pele clara em uniforme preto impecável pegou a pequena mala de mão de Amanda e desapareceu por um corredor lateral sem dizer uma palavra. Enquanto caminhavam pela casa, Roberto apontava obras de arte e detalhes arquitetônicos, mas Amanda mal ouvia. Ela viera para fechar o negócio. R$500 milhões. Distribuição global, financiamento para pesquisa e desenvolvimento. Era o tipo de contrato que faria qualquer CEO salivar. Mas Amanda não era como os outros. Ela vinha de uma realidade de pratos feitos e noites vendo sua avó costurar para fora até tarde. O fim de semana prometia ser intenso. Jantar formal naquela noite, um brunch com acionistas no dia seguinte e a cerimônia de assinatura com a imprensa no domingo. Mas, com apenas alguns passos dentro da casa, ela já sentia um peso no ar. Não era medo, não era intimidação, era consciência. Ela era a única pessoa negra ali. "Deixe-me mostrar seu quarto", disse Beatriz, apontando para a escada. "Colocamos você no segundo andar, na ala de hóspedes." Amanda fez uma pausa. "Pensei que os outros membros do conselho ficariam na ala principal." O sorriso de Beatriz permaneceu inalterado. "Sim, mas achamos que você apreciaria mais privacidade."
Os olhos de Amanda encontraram os dela por um segundo a mais do que o socialmente aceitável. A mensagem era clara. Você é uma convidada, mas não uma de nós. Ela apenas assentiu e subiu as escadas, sentindo o peso daquele gesto sutil, mas profundamente significativo. O quarto era luxuoso e impessoal. Móveis de design, lençóis de incontáveis fios e uma vista deslumbrante para as montanhas. Mas parecia um quarto de hotel 5 estrelas, não um espaço de acolhimento. Não havia fotos, nem livros, apenas objetos escolhidos para impressionar. Amanda largou a mala na cama e sentou-se, deixando o silêncio preenchê-la. Seu celular vibrou. Uma mensagem de Tiago, seu CFO e braço direito, direto do escritório no Rio. Algum sinal de alerta? Ela digitou de volta. Muito cedo para dizer, mas o ar aqui é rarefeito. Uma batida na porta interrompeu o momento. Era um jovem, provavelmente um assistente da família, excessivamente formal em um terno que lhe caía mal. Senhorita Lima, disse ele sem encará-la diretamente. O jantar será às 7 em ponto. Traje formal. A família gostaria de apresentá-la a alguns membros do conselho e amigos antes do anúncio oficial de domingo. Amanda assentiu. Obrigada. O jovem hesitou. Há uma estilista disponível no andar de baixo, caso a senhora queira alguma sugestão. Aquela última palavra ficou suspensa no ar como uma névoa desconfortável. A insinuação era clara. Talvez você não saiba se vestir para uma ocasião como esta. Ela arqueou uma sobrancelha. Acho que consigo me virar. Obrigada. Ele corou e se afastou apressadamente. Amanda não precisava de uma estilista. Ela havia escolhido seu traje com o cuidado de um general planejando uma batalha. Um vestido preto de corte reto, de um ombro só, elegante, com linhas fortes e discretas. Seus cabelos crespos estavam presos em um coque alto e majestoso. Brincos pequenos de ouro, um relógio clássico. Tudo calculado. Ela se levantou e se olhou no espelho. Não por eles, por ela. Era sua armadura. Lá embaixo, a mansão havia se transformado. Onde antes havia uma calma estéril, agora havia um burburinho sutil. Taças de champanhe tilintavam. Cumprimentos eram sussurrados, o som de tecidos caros roçando uns nos outros preenchia o ambiente. Amanda desceu as escadas, a postura impecável. O salão de jantar era imenso, com tetos de quase 4 metros de altura e uma mesa de jacarandá no centro, posta para pelo menos 20 convidados. Na cabeceira, Roberto Alcântara já estava com um copo de uísque nas mãos. Beatriz, perto da lareira, ria discretamente com um casal mais velho. Amanda fez uma rápida varredura da sala. Não havia cartões de lugar na mesa, o que significava que a hierarquia seria definida de forma informal e ainda mais cruel. Roberto a viu e se levantou com teatralidade. "A nossa convidada de honra", disse ele, caminhando até ela. "Todos, esta é a brilhante Amanda Lima, fundadora, inovadora, o futuro da tecnologia." A sala respondeu com um aplauso educado. Alguns sorriram de maneira contida, outros apenas assentiram com rigidez. Beatriz surgiu ao seu lado. "Venha, querida, vamos encontrar um bom lugar para você." Mas em vez de levá-la para perto da cabeceira, onde as decisões eram tomadas, Beatriz a conduziu até o meio da mesa. Não era o pior lugar, mas estava longe de ser onde os que importavam se sentavam. Era o lugar da convidada interessante, da atração da noite, não da futura sócia. Amanda se acomodou, os olhos automaticamente indo até a cabeceira. Ela percebeu o padrão. Homens de terno, esposas de colares de pérolas, membros do conselho, os filhos de Roberto já rindo com os convidados. Um garçom se aproximou com uma taça de vinho, servindo-a sem dizer uma palavra. Amanda não tocou na bebida. Ela estava ali para trabalhar, não para ser neutralizada pelo álcool. A batalha silenciosa havia apenas começado. O palco está montado, e as primeiras jogadas já foram feitas. Você acha que Amanda deve ignorar esses sinais, ou eles são um prenúncio do que está por vir? Se você acredita na força de quem constrói o próprio caminho, deixe seu like e se inscreva no canal para não perder os próximos capítulos. Amanda sentou-se.
Uma ilha de calma em um mar de privilégio. O garçom serviu o primeiro prato, um creme delicado que ela mal registrou. Sua atenção estava focada na dinâmica da sala. Do outro lado da mesa, um homem de uns 30 e poucos anos, com um bronzeado de fim de semana em Angra e o cabelo penteado para trás com gel, inclinou-se em sua direção. Era Felipe, o filho mais velho de Roberto. Então, você é o cérebro que meu pai trouxe voando do Rio, disse ele com um sorriso enviesado, como se estivesse fazendo um grande elogio. Amanda manteve a expressão neutra. Cérebro é um pouco exagerado, mas sim, sou a CEO da Nexus AI. Nexus AI, certo, disse ele, como se tentasse se lembrar de algo trivial. Aquela coisa de inteligência artificial, robôs pensando, não é? Meio ficção científica. Ela manteve a calma, a voz firme e clara. Nós construímos sistemas de decisão para processamento autônomo de dados. Nossos algoritmos são usados em logística, saúde e no mercado financeiro. Ele piscou, claramente sem entender ou sem se importar. A mulher ao lado dele, vestida com um brilho que ofuscava, riu. A gente achou que você trabalhasse com moda, sabia? Você tem tanta presença. Amanda deixou o comentário pairar no ar por um segundo, um balão de preconceito flutuando entre eles. Então ela sorriu, um sorriso frio e cortante. Tenho certeza de que você quis dizer isso como um elogio. Claro, respondeu a mulher, bebendo seu vinho e imediatamente se virando para conversar com a pessoa ao seu lado, encerrando o assunto. A mensagem fora entregue. Você é visualmente interessante, mas sua área de atuação é complicada demais para nós. O jantar prosseguia. Talheres de prata tilintavam em pratos de porcelana, taças de cristal se tocavam e risadas abafadas vinham da cabeceira da mesa, onde Roberto comandava a conversa com histórias sobre negociações de petróleo e veleiros. Os homens ao redor dele riam como se fossem donos do mundo, porque em sua maioria eram. Amanda permaneceu sentada entre estranhos que continuavam a tratá-la como uma curiosidade. Uma senhora do outro lado da mesa, com um colar de pérolas tão grande que parecia um exagero, a encarou com os olhos semicerrados. Então, Amanda, ela disse, arrastando seu nome. Onde você estudou mesmo? O FRJ, com mestrado na COP, respondeu Amanda com calma. Que encantador, disse a mulher, parecendo genuinamente surpresa, como se não esperasse uma resposta tão robusta. Muito bem. Amanda deu um pequeno aceno. Obrigada. Ao seu lado, um homem de mandíbula quadrada e gravata frouxa, que já estava na terceira taça de vinho, se inclinou de forma conspiratória. Sabe, eu disse ao Roberto que gostei dessa jogada, sabe? Colocar um pouco de tempero no portfólio. É moderno, inteligente. Amanda o encarou, a paciência se esvaindo. Não somos temperos, e a Nexus AI não é uma contratação por diversidade. Somos líderes de mercado em nosso segmento. Ele riu como se ela tivesse contado uma piada. Não, claro que não. Não quis dizer isso. É só que é ousado, sabe? Muito nova geração. A mulher ao lado dele soltou uma risada nervosa e cochichou algo em seu ouvido. Ele apenas deu de ombros e bebeu mais vinho. Amanda ergueu seu copo de água. Suas mãos estavam firmes, mas sua mente estava em alerta máximo. Ela já estivera em salas assim antes. Talvez não naquela mansão, não com aquela família, mas em mesas como aquela, com aqueles sorrisos, aquelas palavras embrulhadas em elogios, mas afiadas como arame farpado. Cada comentário era um pequeno teste, uma tentativa de diminuí-la, de lembrá-la de que ela era uma forasteira naquele clube exclusivo. Do outro lado da sala, ela viu o filho do meio de Roberto, Guilherme, conversando com dois rapazes de fundos de investimento. Ele a viu, sorriu com uma superioridade preguiçosa e piscou o olho. Amanda virou o rosto, o desprezo subindo pela garganta. Ela não estava ali para ser o entretenimento da noite. Quando o prato principal foi servido, Beatriz Alcântara se levantou. Ela tocou sua taça 2 vezes com um garfo de sobremesa, um som delicado que, ainda assim, silenciou a sala instantaneamente.
Era o gesto de uma mulher acostumada a comandar a atenção sem precisar levantar a voz. "A todos", disse ela com aquele sorriso ensaiado de anfitriã de evento de caridade, "gostaria apenas de agradecer por estarem conosco esta noite. Este fim de semana é uma celebração, uma fusão de mentes e missões." Seus olhos passaram rapidamente por Amanda antes de se dirigirem ao resto dos convidados. A Nexus AI, sob a liderança extraordinária da senhorita Lima, mudou a forma como pensamos a tecnologia. Houve alguns aplausos educados, alguns acenos de cabeça. Alguém pigarreou no fundo da sala. Beatriz continuou, a voz suave, mas cada palavra cuidadosamente escolhida. "É raro encontrar inovação com tanto coração. A trajetória de Amanda é um testemunho de determinação, inteligência e, o melhor de tudo, coragem." Amanda apertou a mandíbula discretamente sob a mesa. Coragem. A palavra ficou no ar, como se ela tivesse sobrevivido a uma catástrofe em vez de ter construído uma empresa multibilionária com brilhantismo e trabalho duro. Era o elogio que se dá a uma criança que superou um obstáculo, não a uma igual. Era uma forma sutil de dizer: "Olhem como ela foi corajosa por ter chegado até aqui, vindo de onde veio." Reduzia sua genialidade a uma história de superação, mais palatável para aquela plateia. Beatriz ergueu a taça. "Aos futuros ousados! Aos futuros ousados!" Todos repetiram como um coro coreografado. Amanda também ergueu sua taça de água, em silêncio. Alguns minutos depois, Guilherme, o filho do meio, cruzou o salão. Ele ria alto demais de uma piada que ele mesmo tinha feito e, sem ser convidado, deslizou para a cadeira vazia ao lado dela, que pertencia a um convidado que havia ido ao toalete. "Amanda, não é?" disse ele, servindo-se de mais vinho da garrafa que estava na mesa. "Ouvi falar muito de você. Grande mente, grande empresa, grande salto. Essa sou eu", respondeu Amanda, os olhos fixos no prato. Ele se inclinou, o hálito de vinho caro invadindo o espaço dela. "Entre nós, meu pai acha você impressionante, mas ele ainda tem uma preocupação, sabe? Com a questão do temperamento." Ela virou a cabeça lentamente, encarando-o. "Temperamento? É, sabe como é." Ele sorriu como se estivessem compartilhando um segredo. "Fundadores como você são apaixonados, ambiciosos, mas paixão às vezes vira, como posso dizer, volatilidade." Ele gesticulou com a mão. "E sejamos honestos, um acordo de 500 milhões precisa de estabilidade, não de drama." Amanda manteve o olhar firme, sem piscar. "Me diga uma coisa, Guilherme. Se eu fosse um homem branco de 45 anos, vindo da USP, vestindo um colete da Patagônia e tênis de marca, você ainda estaria preocupado com o meu temperamento?" Ele piscou, pego de surpresa, depois soltou uma risada constrangida. "Ah, não seja assim. Não precisa ser tão sensível. Só estou falando o que o conselho provavelmente pensa. É um elogio, na verdade. Mostra que você tem garra." "Sensível." Ela repetiu a palavra, saboreando o veneno contido nela. Garra. Eram as palavras que usavam para descrever mulheres assertivas, especialmente mulheres negras, quando queriam dizer agressiva ou difícil. Era o código deles. E ela o entendia perfeitamente. Sem fazer cena, sem alterar a expressão, Amanda dobrou o guardanapo de linho e o colocou ao lado do prato. "Com licença." Ela se levantou da mesa, ignorando os olhares curiosos e as sobrancelhas levantadas. Seus saltos soaram firmes no piso de pedra, um ritmo constante e determinado, até desaparecerem no corredor. Ela não estava fugindo. Estava se retirando do campo de batalha para reavaliar a guerra. O banheiro de hóspedes era impecável e frio. Torneiras cromadas que refletiam uma imagem distorcida. Um espelho comprido que parecia mais um item de decoração do que um objeto de uso real. Amanda fechou a porta de madeira pesada atrás de si e o som do jantar foi abafado, tornando-se um murmúrio distante. Ela soltou o ar dos pulmões, não em um suspiro de cansaço, mas em uma expiração controlada.
expulsando o peso de mais um sorriso forçado, de mais uma farpa disfarçada de elogio. Ela não chorou. Não porque não quisesse, mas porque aprendera há muito tempo que lágrimas, em ambientes como aquele, eram vistas como fraqueza, como a volatilidade que Guilherme havia mencionado. E ela não lhes daria essa satisfação. Ficou parada diante do espelho, encarando o próprio reflexo. A mandíbula forte, os olhos determinados, o cabelo preso como uma coroa. As pessoas viam sua compostura e a confundiam com frieza, mas não faziam ideia do custo de se manter inteira em salas projetadas para fazê-la se sentir pequena, para testar seus limites. O celular vibrou novamente no bolso do blazer. Era Tiago, seu CFO. A mensagem era curta. Como estão as coisas? De verdade. Amanda hesitou, os dedos pairando sobre a tela. Ela poderia minimizar, dizer que era apenas o desconforto habitual de lidar com o dinheiro velho. Mas Tiago não era apenas seu CFO, era seu parceiro desde o início, desde a época em que a Nexus AI era apenas uma ideia em um guardanapo de papel. Ele a conhecia. Ela digitou: "Estou reconsiderando tudo." Os 3 pontinhos de digitando apareceram e desapareceram algumas vezes. Tiago estava escolhendo as palavras. Finalmente a resposta veio. "O acordo ou sua sanidade?" "Ambos," ela respondeu. E então, a verdade completa. "Não é só um jantar ruim, Tiago. É sobre com quem estaríamos nos associando. O nome deles ao lado do nosso em cada anúncio, cada comunicado de imprensa. A cultura deles se infiltrando na nossa. Não sei se consigo." Silêncio do outro lado. Então, uma nova mensagem. Uma que atingiu Amanda com mais força do que qualquer microagressão da noite. "Você sempre disse: não imploramos por um lugar à mesa. Construímos a nossa própria." Aquela frase. Era o mantra deles. O princípio que os guiara através de noites sem dormir, de portas fechadas na cara, de investidores que riam de sua ambição. Amanda lembrou de onde começou. Com uma mochila surrada, um laptop de segunda mão em uma biblioteca pública e uma visão que se recusava a morrer. Agora, estava ali, em uma mansão em Petrópolis, ouvindo que era emocional demais, que deveria estar agradecida, que seu lugar àquela mesa vinha com condições não ditas e um preço que começava a parecer alto demais. Sua própria identidade. Uma leve batida na porta a tirou de seus pensamentos. "Amanda?" Era a voz suave e controlada de Beatriz. Amanda respirou fundo, recompôs a expressão e abriu a porta. Beatriz inclinou a cabeça, o rosto uma máscara de preocupação ensaiada. "Está tudo bem, querida?" "Só precisava de um momento," respondeu Amanda, a voz neutra. Beatriz baixou o tom de voz como se estivesse compartilhando uma confidência. "Olha, eu sei que o Guilherme pode ser direto. Não leve para o lado pessoal. Ele é apenas um garoto privilegiado." Amanda cruzou os braços. "Privilegiado. Bom, com privilégios, sim," corrigiu Beatriz, desconfortável. "Posso lhe perguntar uma coisa, Beatriz?" Amanda a encarou. "Se seu filho dirigisse uma empresa como a minha, você perguntaria sobre o temperamento dele? O sentaria longe dos tomadores de decisão? Os convidados o tratariam como uma exceção exótica?" Beatriz vacilou, o sorriso congelado. "Você está interpretando as coisas de uma maneira muito específica." "Não estou interpretando," disse Amanda, a voz cortante como vidro. "Estou percebendo exatamente o que foi feito." O silêncio caiu pesado entre elas no corredor opulento. A boca de Beatriz se contraiu. "Este é um negócio importante para ambos os lados, Amanda. Espero que você reconsidere o que quer que esteja sentindo agora." "Eu não estou sentindo nada, Beatriz. Eu estou pensando." Amanda passou por ela, deixando a matriarca parada no corredor. De volta ao seu quarto, ela se sentou na beira da cama, abriu o laptop e sua caixa de entrada lotada. Ignorou tudo. Abriu um novo rascunho de e-mail. Assunto: fim do acordo de fusão. Prezados membros do Conselho, após cuidadosa consideração, a Nexus AI decidiu não seguir adiante com a fusão com o Grupo Alcântara.
Acreditamos que integridade e alinhamento cultural não são negociáveis. Ela salvou o rascunho. Não enviou ainda. Mas, no fundo, ela sabia. A decisão já estava tomada. Na manhã seguinte, o sol invadia o quarto como um holofote, banhando o ambiente estéril em uma luz dourada e impiedosa. Amanda já estava de pé há horas. Vestia uma calça preta de alfaiataria, uma blusa de seda creme, e seus cabelos estavam presos em um coque simples e elegante, sem joias, sem distrações, apenas clareza e determinação. Ela estava sentada em uma poltrona perto da janela, o laptop fechado sobre a mesa, quando ouviu uma batida suave na porta. "Pode entrar." A porta se abriu e, para sua surpresa, era Tiago. Ele carregava uma pequena mala e tinha olheiras que denunciavam uma noite mal dormida. "Você voou até aqui?" Amanda perguntou, levantando-se, um misto de surpresa e gratidão em sua voz. Tiago assentiu, colocando a mala no chão. Suas mensagens não pareciam as de alguém que precisava de uma estratégia por telefone. Pareciam as de alguém que precisava de apoio presencial. Amanda sorriu, um sorriso genuíno pela primeira vez em quase 24 horas. Eles se sentaram em silêncio por um instante, a cumplicidade de anos de trabalho preenchendo o espaço. "Você tem certeza?" perguntou Tiago, a voz calma. Amanda não respondeu de imediato. Olhou pela janela para as montanhas ao longe. "Acho que a dúvida nunca existiu de verdade, Tiago. Eu só precisava admitir para mim mesma." Tiago recostou-se na poltrona. "Sabe o que o mercado vai dizer, não sabe? Que foi uma reação exagerada, falta de profissionalismo. Vão te pintar como difícil." Amanda assentiu lentamente. "Que pintem. Nossa reputação não é construída pela opinião do mercado, mas pelas nossas ações. E esta é a ação correta. Estou com você. Não importa o quê," ele disse. E ela sabia que era verdade. "Mas você não precisa fazer isso só para provar um ponto. Podemos renegociar, exigir mudanças, um assento no conselho para você." Amanda foi até a janela. "Não estou provando um ponto. Estou protegendo tudo o que construímos. A nossa cultura, Tiago. A cultura de respeito, de mérito, de que as melhores ideias vencem. Não importa de quem venham. Se nos associarmos a eles, essa cultura morre. Eles não nos mudariam, nós nos tornaríamos eles. E isso eu não posso permitir." Silêncio. Tiago a estudava, vendo a convicção inabalável em seus olhos. "Então, qual é o plano?" ele perguntou, já mudando para o modo de execução. Amanda se virou, calma e segura. "Vamos fazer a coletiva de imprensa hoje como planejado. Mas o anúncio será um pouco diferente. Sem drama, sem acusações pessoais, apenas a verdade clara, profissional e pública. Nós controlamos a narrativa." Tiago respirou fundo, um sorriso começando a se formar em seus lábios. "O conselho vai fazer 1000 perguntas. E eu vou dar 1000 respostas," ela retrucou. "Tem certeza de que não quer, ao menos, dizer ao Guilherme onde ele pode enfiar o dinheiro do pai dele?" Tiago brincou. Amanda riu, uma risada genuína que aliviou a tensão. Tentador, mas dignidade primeiro, vingança depois, talvez. As 2 horas seguintes foram um furacão de atividade. Tiago, em seu telefone, coordenava com a equipe de relações públicas no Rio, ajustando a estratégia. Amanda, em seu laptop, finalizava o comunicado oficial e preparava suas declarações, cada palavra pesada e escolhida a dedo. Eles não estavam mais na defensiva. Estavam no ataque. Pontualmente às 10 da manhã, Amanda desceu para o salão principal. Roberto, Beatriz e uma equipe de advogados já estavam reunidos, o clima visivelmente tenso. "Amanda", disse Roberto, juntando as mãos como um homem acostumado a ser obedecido. "Precisamos conversar sobre o mal-entendido de ontem à noite." "Eu também preciso", respondeu ela, a voz calma e firme. Eles se sentaram. "Agradeço a hospitalidade de vocês." Ela começou, olhando diretamente nos olhos de Roberto e depois nos de Beatriz. "Mas, após cuidadosa avaliação, decidi me retirar do acordo de fusão." A expressão de Beatriz vacilou. Roberto pareceu não entender. "Perdão? Estou me retirando, com efeito imediato."
O rosto de Roberto ficou vermelho, mas ele manteve o tom de quem ainda estava no controle. Amanda, temos um acordo. Você sabe o que está deixando na mesa? Eu sei. E também sei o tipo de empresa que nos tornaríamos se aceitássemos. Beatriz tentou intervir. Se for pelos comentários do Guilherme, não é só sobre o Guilherme, cortou Amanda. É sobre o tom, o posicionamento, a cultura. É sobre como vocês tratam lideranças que não se parecem com vocês. Isso nunca foi uma parceria. Foi uma aquisição disfarçada de progresso. Ela se levantou. Fiquem com seus 500 milhões. A Nexus AI vai ficar muito bem. Suas palavras não ficariam apenas naquela sala. Em poucas horas, o mundo todo também as ouviria. A decisão foi tomada e o plano de ação está em andamento. O que achou destes capítulos? Podemos seguir para os capítulos 7 e 8, que cobrirão o confronto final e a preparação para a declaração pública? Na manhã seguinte, o sol invadia o quarto como um holofote, banhando o ambiente estéril em uma luz dourada e impiedosa. Amanda já estava de pé há horas. Vestia uma calça preta de alfaiataria, uma blusa de seda creme, e seus cabelos estavam presos em um coque simples e elegante. Sem joias, sem distrações. Apenas clareza e determinação. Ela estava sentada em uma poltrona perto da janela, o laptop fechado sobre a mesa, quando ouviu uma batida suave na porta. Pode entrar. A porta se abriu e, para sua surpresa, era Tiago. Ele carregava uma pequena mala e tinha olheiras que denunciavam uma noite mal dormida. Você voou até aqui? Amanda perguntou, levantando-se, um misto de surpresa e gratidão em sua voz. Tiago assentiu, colocando a mala no chão. Suas mensagens não pareciam as de alguém que precisava de uma estratégia por telefone. Pareciam as de alguém que precisava de apoio presencial. Amanda sorriu. Um sorriso genuíno pela primeira vez em quase 24 horas. Eles se sentaram em silêncio por um instante. A cumplicidade de anos de trabalho preenchendo o espaço. Você tem certeza? Perguntou Tiago, a voz calma. Amanda não respondeu de imediato. Olhou pela janela para as montanhas ao longe. Acho que a dúvida nunca existiu de verdade, Tiago. Eu só precisava admitir para mim mesma. Tiago recostou-se na poltrona. Sabe o que o mercado vai dizer, não sabe? Que foi uma reação exagerada. Falta de profissionalismo. Vão te pintar como difícil. Amanda assentiu lentamente. Que pintem. Nossa reputação não é construída pela opinião do mercado, mas pelas nossas ações. E esta é a ação correta. Estou com você. Não importa o que, ele disse. E ela sabia que era verdade. Mas você não precisa fazer isso só para provar um ponto. Podemos renegociar, exigir mudanças. Amanda foi até a janela. Não estou provando um ponto. Estou protegendo tudo o que construímos. A nossa cultura, Tiago. A cultura de respeito, de mérito, de que as melhores ideias vencem. Não importa de quem venham. Se nos associarmos a eles, essa cultura morre. Nós nos tornaríamos eles. E isso eu não posso permitir. Silêncio. Tiago a estudava, vendo a convicção inabalável em seus olhos. Então, qual é o plano? Ele perguntou, já mudando para o modo de execução. Amanda se virou, calma e segura. Vamos fazer a coletiva de imprensa hoje como planejado. Mas o anúncio será um pouco diferente. Sem drama, sem acusações pessoais. Apenas a verdade, clara, profissional e pública. Nós controlamos a narrativa. Tiago respirou fundo, um sorriso começando a se formar em seus lábios. O conselho vai fazer 1000 perguntas. E eu vou dar 1000 respostas, ela retrucou. Tem certeza de que não quer ao menos dizer ao Guilherme onde ele pode enfiar o dinheiro do pai dele? Tiago brincou. Amanda riu, uma risada genuína que aliviou a tensão. Tentador, mas dignidade primeiro. As 2 horas seguintes foram um furacão de atividade. Tiago, em seu telefone, coordenava com a equipe de relações públicas no Rio, ajustando a estratégia. Amanda, em seu laptop, finalizava o comunicado oficial e preparava suas declarações, cada palavra pesada e escolhida a dedo. Eles não estavam mais na defensiva, estavam no ataque. A decisão está tomada e o confronto direto aconteceu.
Agora, o palco está montado para a declaração pública. Se você está ansioso para ver Amanda controlar sua própria narrativa e inspirar o mundo, não se esqueça de deixar seu like e se inscrever no canal. A grande final está chegando. Pontualmente às 10 da manhã, Amanda desceu para o salão principal. Roberto, Beatriz e uma equipe de advogados já estavam reunidos em torno da grande mesa de Jacarandá. A atmosfera, antes de celebração contida, agora era de uma tensão quase palpável. Os sorrisos haviam desaparecido, substituídos por expressões sérias e olhares desconfiados. Amanda, disse Roberto juntando as mãos sobre a mesa, um gesto de um homem acostumado a estar no controle da situação. Precisamos conversar sobre o mal-entendido de ontem à noite. Acredito que houve uma reação desproporcional a alguns comentários infelizes. Eu também preciso conversar, respondeu ela, a voz calma e firme, enquanto se sentava na cadeira oposta, recusando a posição de quem está sendo repreendido. Tiago sentou-se ao seu lado, silencioso, mas sua presença era uma declaração por si só. Agradeço a hospitalidade de vocês. Ela começou, olhando diretamente nos olhos de Roberto e depois nos de Beatriz. Mas, após cuidadosa avaliação durante a noite, e em consulta com minha equipe, decidi me retirar do acordo de fusão. A expressão de Beatriz vacilou por um instante. Roberto pareceu não entender, ou se recusar a entender. Perdão? Acho que não ouvi direito. Estou me retirando. Com efeito imediato, repetiu Amanda, sem alterar o tom de voz. O rosto de Roberto adquiriu um tom avermelhado, mas ele manteve a voz controlada, a voz de um negociador experiente. Amanda, temos um acordo preliminar. Advogados trabalharam por meses. Você sabe o que está deixando na mesa? 500 milhões de reais é uma quantia que muda o jogo. Eu sei perfeitamente o que estou deixando na mesa, ela respondeu. E também sei o que estaríamos colocando em risco se aceitássemos. A alma da Nexus AI não está à venda. Beatriz interveio, a voz suave como seda, mas com um fio de aço. Se for pelos comentários infelizes do meu filho, peço desculpas em nome dele. Guilherme pode ser impetuoso, mas isso é uma questão pessoal, não de negócios. Não é só sobre o Guilherme, cortou Amanda, recusando-se a deixar que transformassem o problema em um incidente isolado. É sobre o tom, o posicionamento, a cultura. É sobre ser colocada em uma ala separada, sobre ter minha competência questionada de forma velada, sobre ser tratada como uma peça decorativa em vez de uma parceira estratégica. Isso nunca foi uma parceria. Foi uma tentativa de aquisição disfarçada de progresso, onde a cultura de vocês engoliria a nossa. Um dos advogados dos Alcântara pigarreou. Senhorita Lima, há implicações legais em romper um acordo nesta fase. Cláusulas de penalidade? Estou ciente. Tiago falou pela primeira vez, a voz calma e precisa. E estamos preparados para lidar com qualquer implicação. Acreditamos que o custo de prosseguir com esta fusão seria muito maior para o valor de nossa marca e para a moral de nossa equipe a longo prazo. Roberto se levantou, a frustração finalmente quebrando sua fachada de controle. Isso é um erro monumental, Amanda. Um erro emocional. Você está jogando fora o futuro da sua empresa por causa de um orgulho ferido. Amanda também se levantou, encarando-o de igual para igual. Pelo contrário, Roberto, estou garantindo o futuro da minha empresa. Um futuro baseado em integridade. Fiquem com seus 500 milhões. A Nexus AI vai ficar muito bem. Ela se virou para sair, com Tiago logo atrás. Suas palavras não ficariam apenas naquela sala. Em poucas horas, o mundo todo também as ouviria. O contraste não poderia ser maior. Em vez dos salões opulentos da mansão Alcântara, o local escolhido para a coletiva de imprensa foi o auditório de um centro comunitário em uma área central de Petrópolis. Um espaço simples, funcional, com cadeiras de plástico dobráveis e um palco modesto. A escolha foi deliberada. Amanda não queria que sua mensagem fosse ofuscada pelo luxo. Ela queria que o foco estivesse unicamente em suas palavras. Quando ela e Tiago chegaram,
O lugar já estava fervilhando. A notícia do cancelamento abrupto da fusão havia vazado, provavelmente pela própria família Alcântara, em uma tentativa de controlar a narrativa e pintá-la como instável. Repórteres dos principais veículos de economia e tecnologia do país se acotovelavam, câmeras estavam posicionadas e o ar estava carregado de especulação. É verdade que você desistiu por causa de uma discussão no jantar? Um jornalista gritou assim que ela entrou. Fontes dizem que você teve uma reação emocional, gritou outro. Amanda não respondeu. Com Tiago abrindo caminho, ela subiu ao pequeno palco. Havia apenas um púlpito simples e um fundo branco com o logo da Nexus AI. Nada de banners do Grupo Alcântara. Nada que sugerisse uma parceria. Era o seu palco, a sua história. Ela ajustou o microfone, as mãos firmes, o rosto sereno. Olhou para a plateia de rostos curiosos e céticos. Ela sabia o que eles estavam pensando, as narrativas que já haviam sido sussurradas em seus ouvidos. Mulher, negra, emocional, difícil. Ela estava prestes a lhes dar uma nova palavra para associar a ela. Íntegra. Tiago ficou ao lado do palco, cuidando da imprensa, o celular em uma mão e os olhos atentos em Amanda, um guardião silencioso. Ela respirou fundo, não para se acalmar, mas para saborear o momento. O momento em que ela parava de reagir e começava a agir. O momento em que ela tomava o poder de volta. Obrigada a todos por virem com tão pouco aviso, começou ela, a voz clara e firme, preenchendo o auditório. O silêncio foi imediato. Eu vou ser breve porque a verdade não precisa de muitos floreios. Ela olhou diretamente para a lente da câmera principal, sabendo que sua mensagem iria muito além daquelas paredes. Ela não estava falando apenas para os jornalistas, mas para seus funcionários, seus investidores, para cada jovem mulher negra que sonhava em construir seu próprio império. Ela estava falando para si mesma, para a garota da Baixada Fluminense que ousou sonhar. Como alguns de vocês já devem saber, após muita reflexão, a Nexus AI decidiu se retirar do acordo de fusão com o Grupo Alcântara, um novo frenesi de flashes e cliques. Ela esperou a comoção diminuir, a calma em sua postura sendo uma força por si só. Ela não estava ali para se defender, estava ali para declarar. A plateia, sentindo a mudança no tom, aquietou-se novamente, ansiosa pelo que viria a seguir. O palco era dela. Eu entendo que há muita especulação sobre os motivos desta decisão, continuou Amanda, a voz ressoando com uma autoridade tranquila. Deixem-me ser absolutamente clara. Esta decisão não foi emocional. Não foi sobre um orgulho ferido. E certamente não foi sobre um mal-entendido durante um jantar. Cada negação era um golpe direto na narrativa que os Alcântara tentaram espalhar. Ela estava desarmando o inimigo com precisão cirúrgica. Esta decisão é sobre algo muito mais fundamental: valores. A Nexus AI foi construída sobre 3 pilares: inovação, mérito e respeito. Acreditamos que as melhores ideias podem vir de qualquer lugar e que o talento não tem cor, gênero ou CEP. Acreditamos que o respeito no ambiente de trabalho não é um bônus, é a base sobre a qual todo o sucesso é construído. Ela fez uma pausa, deixando as palavras assentarem. Durante o processo de diligência final neste fim de semana, ficou evidente para mim que há uma incompatibilidade cultural fundamental e irreconciliável entre a Nexus AI e o Grupo Alcântara. Nossas visões sobre como tratar pessoas, como valorizar o talento e como construir um futuro sustentável são diametralmente opostas. Ela não precisava dar detalhes. Não precisava falar sobre o quarto separado, sobre os comentários de Guilherme, sobre o brinde condescendente de Beatriz. Ao enquadrar a questão como uma divergência de valores e cultura, ela elevou o debate. Não era mais sobre ela, uma mulher negra se sentindo ofendida. Era sobre 2 filosofias de negócios em conflito. Um acordo de 500 milhões de reais é transformador, ela admitiu.
Mas nenhum valor financeiro pode compensar a perda de nossa identidade, de nossa alma. A cultura que construímos na Nexus AI é nosso ativo mais valioso e ela não está à venda. Ela olhou mais uma vez para a câmera, a mensagem final pronta. Portanto, hoje, reafirmamos nosso caminho. Continuaremos a inovar, a crescer e a liderar com nossos próprios termos e com nossos próprios valores. Para qualquer jovem empreendedor que esteja assistindo, nunca tenha medo de se afastar de uma mesa onde você não é servido com respeito, porque no final das contas, não estamos no negócio de nos vender, estamos no negócio de construir. Ela terminou. O silêncio durou 1 segundo e então o auditório explodiu. Não apenas em flashes, mas em aplausos. Repórteres, geralmente cínicos, estavam aplaudindo. Era um reconhecimento de que haviam testemunhado algo raro, um ato de coragem corporativa que era também um ato de profunda dignidade pessoal. Enquanto Tiago lidava com a enxurrada de perguntas, Amanda saiu do palco. Do lado de fora, o celular dela explodia com mensagens de apoio de funcionários, investidores e até mesmo de CEOs concorrentes. Ela havia arriscado R$500 milhão, mas havia ganhado algo muito mais valioso: a solidificação de sua reputação como uma líder de princípios, cuja palavra e cujos valores valiam mais do que qualquer cheque. Você acabou de incendiar a internet, disse Tiago, finalmente se juntando a ela, um sorriso de orgulho no rosto. Amanda olhou para o céu que agora se abria em um azul claro. De um jeito bom, eu espero. De um jeito muito bom, ele confirmou. Elas saíram juntas, enquanto o mundo começava a ouvir o que ela tinha a dizer. A história não era mais sobre uma mulher negra humilhada. Era sobre uma líder visionária que escolheu construir seu próprio futuro, em vez de aceitar um lugar em um passado que não a merecia. E você? O que achou da decisão final de Amanda? A coragem dela te inspirou? Compartilhe sua opinião nos comentários e nos diga qual foi a parte mais impactante desta história. Se você acredita que mais narrativas como essa precisam ser contadas, não se esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nossos próximos vídeos.